E aí, pessoal? E aí, Patrick? Tudo certo? Tudo certo, espero que com vocês que estejam nos ouvindo ou nos assistindo também esteja tudo bem. E com o senhor Giovanni, tudo bem? Tudo certo também. Então, agora, por fim, estamos começando o terceiro episódio, né, sobre tecnologia e educação aqui no nosso InPodcast. O InPodcast é bom, né? O podcast da inteligência de mercado, da inovação, da inventividade, também das coisas interessantes. Muito bem, e falando sobre algo que nos interessa muito, estamos continuando aqui então, falando de educação, né? Só dar aquele lembrete inicial, Giovanni, de que estamos presentes nas plataformas digitais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Então, nos sigam, né? Deixe suas curtidas. É muito importante também quem puder avaliar os episódios quando a ferramenta permite, né? Deixe seu comentário, a gente gosta de ler comentários também. Isso, por favor, comentem, deem suas opiniões, seremos todos ouvidos a vocês. Obrigado. Muito bem, então, no episódio passado, né, no segundo dessa trilogia, nós falamos do potencial da tecnologia para melhorar a educação brasileira. Falamos de gamificação e terminamos ali trazendo aspectos do People Analytics. Acho que era isso. Eu não lembro mais se era tudo isso, mas acho que era isso. Então, agora vamos falar então das EdTechs ou das EduTechs. O pessoal usa os dois termos, né? E o legal é que nesse mercado existem empresas brasileiras que se destacam nesse mercado, né? A gente não é assim, a gente assume um certo protagonismo, né, nesse mercado de educação, ou melhor, de tecnologia aplicada à educação. Sim, inclusive eu tenho números aqui desse mercado. Segundo um relatório publicado pela empresa de pesquisa MarketUs, o tamanho do mercado global de inteligência artificial em EdTech chegará em 92,09 bilhões de dólares até 2033. Estamos falando de uma taxa de crescimento anual de 38,1% entre 2024 e 2033. Mercado global de IA. Eu sabia que o senhor ia falar, né, de IA. Né? Bem, temos que falar de IA, né? Ainda mais porque o senhor que não gosta de IA acabou de ler um livro sobre inteligência artificial na educação, não é mesmo? Sim, este livro aqui. O Brave New Words, How AI Will Revolutionize Education and Why That's a Good Thing, né, do Salman Khan. Então, esse livro também não foi ainda traduzido, enfim, pelo visto, sim, vários livros interessantes sobre tecnologia aplicada à educação não foram traduzidos para o português, né? Talvez isso seja um assunto que não agrade muito o mercado editorial brasileiro. Né? Boa, essa foi boa. Provocação clássica e no limite e uma ótima observação, né? Mas esse autor já tem muita experiência em utilizar tecnologia na educação, não é? Se eu não me engano, esse entende. É um cara que sabe o que fala, né? Ele criou a famosa Khan Academy, dando aulas de matemática e física para seus primos. Depois ele comprou uma mesa digitalizadora, gravou vídeos dele escrevendo e fazendo contas e começou a publicar no YouTube. Chamou a atenção de muita gente, inclusive de Bill Gates, que disse que usava os vídeos para ensinar seus filhos. Hoje, a Khan Academy está presente em 190 países e já ajudou por volta de 150 milhões de pessoas. É isso mesmo. Então, o que o Khan fala nesse livro não é propriamente como usar IA na educação, tá? Ele fala basicamente de um produto que ele lançou no ano passado, que é o Khanmigo, tá?
Esse produto, ele já está agora disponível aqui no Brasil, foi disponibilizado esse ano o acesso, no ano passado era só nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele usa o API da OpenAI, tá? E aí ele foi treinado com a base de dados da Khan Academy, tá? Então, como é que ele funciona? Ele funciona como um tutor de IA. Ele tem uma interface e algumas funcionalidades que diferem um pouco dessas IAs generativas que a gente conhece, né? ChatGPT, Gemini, Claude, ou Claude, enfim, e entre outros aí, tá? Então, como é que o Camigo funciona e que é basicamente isso que ele fica falando no livro. Eu achei que esse livro é um material publicitário para esse produto, tá? Ele não fala tanto assim de outras IAs generativas, mas basicamente desse produto aí. Então, ele funciona como um tutor de IA. Então, vamos imaginar o seguinte: o professor Patrick pediu um trabalho, tá? Eu sou aluno, sou seu aluno. Se eu chegar para o Camigo e dizer o seguinte, ó, eu tenho um trabalho para fazer de UX, com o professor Patrick, e eu quero que você faça esse trabalho para mim. O Camigo não vai te dar a resposta para o trabalho, ele vai dizer o seguinte, eu não posso fazer isso, mas me explica o trabalho, como é que você quer que eu te ajude? Então, eu, aluno, eu tenho que explicar para o Camigo o que você pediu, professor Patrick, e assim essa IA vai ajudando o aluno, vai fazendo inclusive perguntas, tá? Mas né, isso que ele perguntou, como é que você pensa em resolver? Aí eu vou dizendo, penso em resolver dessa forma, eu penso em fazer um protótipo no Figma. Tá? Aí ele vai dizer, legal, não sei o quê. Né? E ele vai atuando assim, então ele não. Se você pedir para o chat GPT, por exemplo, te dar todo o texto, te dar toda a resposta, ele dá. Né? Então, o Camigo é programado para não fazer isso, para ele atuar sempre como um tutor, tá? Que pode avaliar o trabalho. Então, eu posso mostrar, depois que eu finalizar o trabalho, eu posso mostrar para o Camigo, e o Camigo vai dizer o que está bom e o que ainda dá para melhorar. Isso é legal. Em outras palavras, ele força o aluno a usar o raciocínio e não ficar dependente de uma tecnologia como a IA generativa, correto? Isso mesmo. Então, uma IA generativa, se pedir tudo, né, ela te entrega. Então, o Camigo, ele assume sempre essa persona de tutor orientador. O aluno e o professor podem utilizar, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, né, com essas características. Você pode ir lá escrever um prompt para o ChatGPT e dizer assim, ó, eu quero que você seja o meu orientador e eu quero que você não me dê todas essas respostas. Eu quero que você me ajude a desenvolver o trabalho me fazendo perguntas, como se você fosse um professor. Ele vai fazer isso. Agora, você pode dizer o seguinte, ó, faça o trabalho para mim. E ele vai fazer aí o trabalho inteiro. Tá? Então, a gente tinha falado, acho que em episódios anteriores, da parte do processo, não só da tecnologia, mas do processo, tá aí o processo. Então, o Camigo é um pacote que tem tecnologia, tem método, tem processo também. E me fala uma coisa, esse Camigo não está disponível somente nos Estados Unidos? Não, estava até o ano passado, tá? Agora eles já começaram a abrir para outros países, o Brasil já entrou nessa, inclusive a rede de ensino pública do estado do Paraná disponibilizou a plataforma para os seus professores e alunos, né? Então, se eu não me engano, mais para ensino de matemática, se não me falha a memória, mas de qualquer maneira estou bastante ansioso para ver os resultados. E boa parte dos professores do país ainda precisam ter aquilo que o nosso convidado, num episódio anterior, nosso querido colega professor Cassiano, falou de letramento em inteligência artificial, né? Que agora faz parte do letramento digital, sobre o qual nós já falamos algumas vezes. Uhum. Já faz parte do letramento digital básico, conhecimento em IA, né? Até porque, por exemplo, há formas do professor interagir com
a IA generativa, para que isso não se torne, para que a IA possa se tornar uma parceira e não uma adversária, né? Então, desde como os professores podem usar, até como os alunos podem usar. Aquela história, se eu falar que eu vou fazer uma versão atualizada do copia e cola utilizando a IA, eu não aprendo nada. Agora, eu posso utilizar essa ferramenta como algo extraordinário, assim. Extraordinário ainda não digo, tá? Mas como algo bom, né? Se eu pedir para o troço me ajudar, ser um tutor, ser um professor, fazer perguntas, avaliar o meu trabalho, né? Um professor que dá aula para muitos alunos não consegue avaliar o trabalho dos alunos antes de entregar. Às vezes não consegue fazer um acompanhamento no desenvolvimento do trabalho. Tá? Um professor que dá aula para muitos alunos, ele apresenta o trabalho numa aula e vai conseguir ver esse trabalho, sei lá, na data de entrega da avaliação. Ele não consegue acompanhar o processo. Por quê? Porque é humanamente impossível. Tem cara lá, o cara tem 500 alunos num semestre. Tá? Como é que faz isso? Não tem como. Tá? Então, e o aluno acaba se prejudicando quando às vezes não tem um acompanhamento do processo de construção do trabalho. Né? Então, as IA generativas poderiam acompanhar esse processo. Não conseguem substituir o professor, e creio que, espero que nunca consigam, né? Mas acho que já podem ajudar bastante, caso a gente saiba utilizar essa tecnologia. Então fiquem atentos, porque em breve teremos no canal do Podcast um curso chamado Prompts de IAs para professores. Eu não sei se nós somos as pessoas mais adequadas para criar um curso desse, né? Mas, sei lá, juntando aí alguns conhecidos nossos que realmente entendem de IA, acho que poderia ficar legal mesmo. Brincadeiras à parte, mas voltando aqui para o nosso raciocínio a respeito de IA, né? Na sua visão, então, né? Na sua visão, vamos ampliar esse assunto. Quais seriam os potenciais usos da IA generativa no atual estágio em que estamos, para professores e alunos usarem essa tecnologia para melhorarem, para aprenderem de fato? Tá. Vamos pegar um uso que eu imagino que muitos professores já fazem, tá? Já fazem, e que eu não vejo nenhum problema, né? Tem gente que torce um pouco o nariz, que fica meio... tem algum tipo de preconceito em relação a isso, mas acho que isso não precisa ter. Então, acho que muitos professores já usam a IA para construção, por exemplo, de enunciados de provas de trabalhos. Tá? Então, o professor sabe o que quer, sabe quais são as perguntas que são importantes, mas tem que, né, ter um trabalho braçal de escrever texto, de escrever enunciado, de escrever afirmação, alternativa, etc, 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 etc. Né? Então, se você abastecer, né, uma IA com parâmetros adequados, né, isso vai te poupar tempo na construção, né, de enunciados, de provas, de testes, de uma série de coisas. Né? Obviamente, né, é fundamental que o professor ou a professora confira, né, o resultado disso que uma ferramenta de IA apresenta, porque, né, volta e meia a coisa ainda alucina. Né? Então tem que cuidar. Note que estamos falando aqui da IA ser uma espécie de assistente. Ela não substitui o professor, ela atua como assistente. É mais ou menos dentro daquela linha que nós já falamos, análise de pesquisa qualitativa, né, ou quantitativa. As IAs podem ajudar a resumir e avaliar textos escritos pelos alunos, mas sempre tomando cuidado com a alucinação. Por isso que tanto eu quanto você gostamos tanto do Google Notebook LM, né, que é uma IA da Google com os fins específicos. Né? Ótimo, ótimo. Realmente gostamos muito. Então, já que o senhor tocou já que o senhor destacou essa ferramenta, explique para a gente o que é o Google Notebook LM. Bem, o Google Notebook LM é uma ferramenta de IA que ajuda a trabalhar com documentos de forma mais eficiente.
É diferente de uma outra IA generativa que você vai lá e faz um comando e ele vai buscar informação para você. Ele não faz isso. Você tem que dar a fonte para ele. Seja um documento, seja um texto, um slide, pode ser uma URL, pode ser uma URL, mas o conteúdo é seu. Ele não vai atrás de conteúdo para você. E aí, essa ferramenta, o Notebook LM, usa a IA para te ajudar a entender, resumir, organizar as informações, além de responder perguntas com base na sua fonte, com base nos seus documentos. É como, de fato, ter um assistente de pesquisa personalizado. Ele está ali para te auxiliar. A vantagem é que, como ele só vai utilizar a base de informações que você fornecer, o professor pode avaliar melhor o texto de um aluno, perguntando, por exemplo, se os critérios que ele pediu estão presentes no texto. Uhum. Não, é muito bom mesmo. Voltando, o senhor tinha falado sobre, ou a gente tinha falado sobre engenharia de prompts, né? Então, conte para a gente como é que o senhor ia construir um prompt ou um comando para uma IA, né? Pensando, obviamente, né, na gente auxiliar nossos colegas professores, ou mesmo um aluno que queira, né, ou uma pessoa que queira tirar melhor proveito da IA para aprender. Porque aquela história, se você fizer uma pergunta genérica para o, sei lá, né, pro ChatGPT, para o Gemini, né, para o Claude, o que é tal coisa? Esses troços eles vão te dar a resposta mais genérica possível. E aquela que estatisticamente foi a mais perguntada, tá? E a mais validada. Mas vai ser genérico. Agora, se você restringir, se você dá parâmetros para a ferramenta, ela te dá uma resposta mais sofisticada, mais rebuscada e mais interessante. Então, por isso da questão realmente dos prompts, né, da engenharia de prompts, esse nome bonito aí. Como que o senhor construiria um prompt utilizando IA? Professor Patrick. Independente da IA escolhida, né, e a gente está falando de algo genérico, né? Primeira coisa que eu faço é pedir para ir assumir uma persona. Então, ela incorpora aquela persona. Então, se eu quiser auxílio para preparar uma aula de UX, de design, de marketing, enfim, eu posso pedir para ir assumir a persona daquele determinado profissional. Por exemplo, eu vou pedir para ele assumir uma persona de um designer formado, sei lá, na Royal College de Art ou no Politécnico de Milão. Ele vai assumir essa personalidade, né, essa persona, e vai começar a buscar referências a respeito disso. Depois eu explico muito bem o contexto, eu detalho o contexto. Eu informo, por exemplo, que eu preciso de ajuda para preparar uma aula sobre UX para alunos do curso de sistemas de informação, de tal fase. Eu explico qual é o momento que eles estão, em que fase eles estão de entendimento da disciplina, né? E aí eu passo informações do curso, a ementa da disciplina, o perfil dos alunos, enfim. E aí eu começo a construção do meu conteúdo. Só com isso, as respostas já vão ficar muito melhores, além dele alucinar menos, porque ele continua alucinando, mas ele vai alucinar menos. Por quê? Porque eu dei para ele um caminho a seguir, uma orientação. Eu restringi a capacidade dele ali de expansão, né? Ele vai ficar restrito naquele assunto que eu pedi, naquele parâmetro que eu solicitei. Né? Muito bom, muito bom. E, sabe uma outra coisa que é legal, que pode ser divertida, por exemplo, a gente está falando, né, de um X ou X, né? Por exemplo, pedir para o troço se transformar num personagem ou numa pessoa que existe, né? Por exemplo, você pedir, sei lá, para o troço se transformar no John Maeda, né? Aquele cara do MIT, que depois da Rhode Island, que ele já, né, passou por
por vários lugares, que eu acho um designer muito interessante, né? O John Maeda. Então, tá, ele poderia... Certamente o ChatGPT sabe quem é o John Maeda, tem acesso aos textos do John Maeda, então ele vai meio que assumir esse personagem, né? Você pode, por exemplo, também pedir, sei lá, para o Steve Jobs analisar a ideia do teu produto. Eu fiz isso, inclusive, com o nosso podcast aqui, eu pedi para o Bill Gates analisar o nosso podcast, pedir para o Steve Jobs analisar, pedir para sei lá mais quem, assim. O Steve Jobs ficou muito bom, cara, né? Ele deu algumas dicas muito interessantes, assim, sabe, aquele negócio dele meio, às vezes meio exagerado, meio, né, bastante crítico, assim, sabe? Isso pode ficar divertido, assim, né? Tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, sei lá, imagina se você, aluno, né, tipo, tem aquelas... o cara tem que escrever, não sei se isso existe ainda, né? O cara, quando volta de férias, a professora pede para escrever aquela redação Minhas Férias, né? Que todo mundo acha chato de fazer, mas sei lá, você pode pedir para o Machado de Assis te ajudar com essa redação, né? Dizer assim, ó, incorpore, você agora é Machado de Assis. Então, o que o troço vai fazer? Possivelmente ele vai buscar na internet, a obra do Machado de Assis é pública, né? Ela está toda disponível na internet, gratuitamente, né? Então, o troço vai resgatar essas obras, vai entender o estilo de escrita do Machado de Assis e vai te ajudar a construir a redação Minhas Férias, como se fosse imagina ter o Machado de Assis como professor, né? Então, as coisas realmente elas podem ficar divertidas se o professor tiver essa visão das coisas e se o aluno também entender isso, né? Boa. E é importante aqui a gente destacar uma coisa, viu, Giovanni? Isso serve para todo mundo, para professor, para o aluno. A gente precisa entender que é necessário uma boa dose de conversa para que se possa melhorar o nível das respostas. Conversas com quem? Com a inteligência artificial. Isso que se chama de treinar a IA. É conversar com ela. É ir dando textos, respostas, modelos, personas, assumir persona, enfim. Isso daí é bem importante para que o nível das respostas melhore. O nível das respostas ou o nível das perguntas também, né? Sim, Porque talvez um dos grandes usos que a gente pode fazer da IA relacionado à educação é fazer com que ela nos faça perguntas, tá? Então, eu coloco um trabalho lá e eu posso dizer para a IA assim, não, se você fosse um professor, que perguntas você me faria em cima desse trabalho? E, de repente, o aluno não percebeu que, né? Então, é uma maneira do aluno se preparar melhor, inclusive, para a apresentação desse trabalho e para responder as perguntas do professor, né? Então, sei lá, o aluno, quando estiver estudando, ele pode simular provas, ou ele pode simular a prova que ele vai ter que fazer, né? Ele pode abastecer a IA com as suas provas anteriores, os seus testes anteriores, os seus textos anteriores. O aluno pode colocar tudo isso lá dentro, né? E aí perguntar no que eu posso melhorar, onde é que o meu texto está ruim, por que eu errei essas perguntas, tá? Me ajude agora, se eu tiver que responder de novo essas perguntas, quais seriam as melhores respostas, e assim vai. Então, sabe, sair, se preparar melhor para os testes, para as provas. Então, sabe, pode ser uma ferramenta que pode ajudar muito. Sem dúvida. De modo geral, as pessoas precisam mudar a maneira pela qual estudam. E caso queira estudar com a ajuda da inteligência artificial, está aqui nossa dica. Transforme a inteligência artificial no seu tutor particular, no seu professor particular, né? Se você só usar a ferramenta no modelo Ctrl+C, Ctrl+V, não vai evoluir. Você pode até entregar o trabalho mais rápido, mas você não vai aprender nada, né? Acho que isso é importante. O importante é aprender e ter algum conhecimento, né? Cara, o Ctrl+C mais Ctrl+V acho que foi um dos grandes responsáveis pela mediocrização da sociedade, tá? Falando sério. Ctrl+C, Ctrl+V é uma tragédia, tá? É uma tragédia.
E vai piorar ainda mais se os professores e os alunos não mudarem, né, algumas coisas bastante importantes, inclusive algumas das quais a gente já falou, né? Então, eu até sempre falo para os meus alunos e falo agora, especialmente, né, nesse período que todo mundo só fala desse assunto. Então, né, se você se comporta como uma ferramenta, você vai agora ser substituído pela ferramenta. Olha só que frase matadora, hein? A gente vai fazer canecas do InPodcast e vamos sortear para a nossa audiência. Ou um dia a gente vai vender. Sortear não, nós vamos vender. Nós vamos vender porque nós vamos ter um monte de fãs, né? E aí vai estar lá o logo do InPodcast e a frase: se você se comporta como uma ferramenta, vai ser substituído por ela. Exatamente, obrigado pela... vai estar lá na nossa... Vai estar lá na nossa canequinha. Bem, eu acho que depois de tudo isso dito, passamos por diversos assuntos aqui neste episódio. Acredito que esse seja um bom fechamento para esse episódio, né? Que era um episódio só, aí ele ficou tão longo que a gente virou 3 episódios, então a gente está aqui fechando a nossa trilogia. Certo, senhor Giovanni? Certo. Mas acho que eu falei pouco nesses 3 episódios. Você quase não falou. Então, o senhor me permite deixar um recado final? Por favor, o senhor quase não falou nada. Fale só seu recado final. Meu recado é o seguinte, ó, antes, né, das pessoas se preocuparem com esse negócio de IA, tá? Antes de ficar, porque eu tenho que aprender IA, eu tenho que não sei o quê, cara, vão ler, sei lá, Machado de Assis, Essa de Queiroz, Homero, Cervantes, Shakespeare, Dante Alighieri, Herman Wille, James Joyce, Clarice Lispector, Kafka, Dostoiévski, Tolstói, Jack Kerouac, e é isso. Vão ler, até porque para a gente conversar com a IA, a gente precisa ter vocabulário, repertório, então vamos ler. Acho que era isso. Muito bem. Olha aqui uma IA, olha aqui o que a IA faz. O máximo que a IA da Apple faz é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Olha o nível de inteligência. Estão terminando. Olha aqui, ó. Vamos terminar assim. Olha só. Boa. Então, com esta exibição que Giovanni fez agora, pirotécnica de fogos, mostrando 2 joinhas para a tela, nós encerramos este episódio. Queremos agradecer a sua audiência e não esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais, agora que estamos e somos multiplataforma, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Um grande abraço. Olha só os fogos de artifício aqui da IA. Os fogos da IA. Tchau.